Meus irmãos, vamos começar a nossa mensagem nesta manhã dando alguns avisos importantes para os meus queridos irmãos. Olha, preste bem atenção nos detalhes. Olha, eu tenho 3 avisos importantes para dar. O primeiro é o seguinte: eu queria convocar a nossa igreja para, nesta semana, nós realizarmos uma semana de jejum e oração. O jejum, você já tem ideia como é que se faz. Nós queríamos que fosse de 6 da manhã ao meio-dia. De 6 da manhã ao meio-dia. E na parte da tarde, à noite, a gente vai ter um período de oração. Deixa eu explicar agora de novo. De 6 ao meio-dia, você começa o período com oração, evidentemente, termina ao meio-dia com oração, mas no meio do tempo você tira alguns momentos, alguns instantes para orar ao Senhor. De repente 10, 15 minutos ali pelo meio da manhã. Use o tempo em consagração ao nosso Deus. Quando for ali para as 18 horas, pode ser antes, pode ser depois, mas em torno de 18 horas, você junta a sua família. Se você está só, será você sozinho. Se tiver mais um ou dois, mais um ou dois. Se puder ter a família toda reunida, junte a sua família e faça um pequeno culto, um pequeno momento de oração na presença do Senhor. Você pode começar com um corinho, ler um texto da Bíblia, alguém, se quiser comentar o texto, pode comentar, e depois ali, 1, 2, 3, 4 pessoas façam oração, fazem oração. Então, eu queria pedir isto aos meus irmãos e que a gente comece isso já amanhã. Amanhã, segunda-feira, pela manhã, jejum, à boca da noite, né, ao cair da tarde, oração com a família. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Pronto. Então, vamos fazer isso, meus irmãos. Aí você pergunta, eu vou orar por quê? Qual é o assunto deste jejum? Olha, são 4 coisas. Primeiro, você vai orar por você, pela sua vida espiritual, pela sua família, pelos seus assuntos. Esse é um ponto. Segundo ponto, você vai orar para que a mão do Senhor se estenda sobre esse problema de coronavírus. Sim, ore ao Senhor mesmo assim, muito especificamente. Senhor, afasta esse coronavírus do nosso meio. Repreende esse vírus. Afasta esse mal e, principalmente, não deixa que nenhum membro da nossa igreja seja atingido por essa doença, que ninguém seja infectado. Ore ao Senhor nesse sentido. Vamos pedir pelos nossos parentes, pelos nossos irmãos de outras igrejas, vamos pedir que o povo de Deus não seja atingido pelo coronavírus e que o Senhor afaste esse mal sem demora, porque o Senhor tem todo o poder. Então, essa é a segunda coisa. A terceira coisa é a seguinte: você vai orar e eu vou pedir que você ore pelo Brasil, sabe? O que vai acontecer depois desse coronavírus? Depois que acabar esse problema, como é que nós vamos ficar? Porque se você pensar bem, olha só, todo mundo parou de trabalhar, a maioria, né? O país parou, está tudo parado aí. Como é que vai ser depois que acabar isso aí, né? Então, nós vamos orar ao Senhor para que o Senhor oriente o governo, para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor tenha misericórdia. Só Ele sabe o que é que Ele vai fazer, o que Ele pode fazer, não, que Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer, o nosso Deus pode fazer qualquer coisa, mas eu digo o que é necessário que se faça. Então Deus pode orientar o governo, o presidente da República, o Congresso, os ministros de Estado dos vários níveis governamentais, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, governadores. Deus pode orientar as autoridades para que o Brasil se levante, porque nós estamos de fato numa crise. Nós estamos mesmo numa crise, numa situação de verdadeira prova daquilo que nós somos e do que nós temos. Então, assim, esse é o terceiro assunto. Aliás, o quarto assunto é o terceiro assunto. Esse é o problema do Brasil. E o quarto assunto que eu queria pedir a sua oração é pela igreja, pela nossa igreja. Pelas igrejas. Vamos orar pela nossa e pelas demais igrejas.
para que as igrejas saibam aproveitar esse período que está todo mundo em casa, ou a maioria está em casa, que os pastores, as igrejas saibam aproveitar esse tempo para que nós saiamos dessa quarentena mais fortes do que nunca, que nós saiamos dessa quarentena pessoas diferentes, pessoas que têm uma nova visão da obra de Deus. E você vai colocar a nossa igreja também em pauta, o nosso futuro, né? A nossa construção, os nossos projetos, que o Senhor estenda a sua mão e nos abençoe. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, esse é o nosso primeiro anúncio, com relação ao pedido de oração. Agora, o nosso segundo anúncio, presta atenção, a gente vai fazer, portanto, esta semana, jejum e oração. Agora, domingo que vem, esse é o segundo anúncio, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Como é que vamos fazer isso? Da seguinte forma, os nossos pastores estarão ministrando a ceia na igreja para um grupo pequeno. Nós vamos convidar os músicos, cantores, aqueles que puderem vir, vai ter um pequeno culto lá na igreja, um louvor, uma palavra, né? E também a ministração da ceia. E você se prepara em casa para participar junto. Eu queria recomendar que cada pai, cada mãe tomasse providências. Tenha em casa pão e vinho, quer dizer, suco de uva. Arranje um suco de uva de alguma forma, né? Compre durante a semana. O pão pode ser qualquer pão, desde que seja a parte molezinha do pão. Então, se é pão francês, aquela casca dura lá, separa, pega a parte macia do pão francês. Pode ser pão de forma, pode ser pão árabe também, esse pão árabe você pode partir. Se absolutamente não tiver mais nada, pode ser até biscoito, creme cracker, você quebra bonitinho ali e tal. Tudo, meus irmãos, eu vou lhes pedir com toda a reverência, com todo carinho, com todo respeito à ministração do Senhor. E aí, no domingo, 9 horas, neste horário aqui, você já estará pronto em casa para participar. Eu não vou transmitir da minha casa, como eu estou fazendo aqui agora, será direto lá da igreja. Veja bem, domingo que vem. E aí, então, você vai acompanhar o culto, né? Os louvores e tudo mais, vai ouvir a palavra, e na hora da ceia, o pastor vai ministrar, e aí quando ele disser, comamos do pão, aí você come do pão na sua casa, como se você estivesse na igreja. Você já entendeu, né? Na hora do cálice, a mesma coisa. Arranje até mesmo uma xícarazinha dessas de café, ou um copo, ou enfim, um vasilhame o menor possível, né? E você então toma do vinho a mesma coisa. Pronto, acho que está todo mundo entendido e é isso aí. Pronto. Agora, o terceiro assunto que eu queria dar aqui é o seguinte, meus irmãos. Olha só, há um movimento aí, no sentido de que as igrejas se abram, né? Abrir as igrejas para já fazer os cultos, etc, etc. Eu queria dizer o seguinte, olha, meus irmãos, nós vamos andar devagar, não precisa nenhuma agitação sobre isso, nós vamos avisar, domingo que vem, nós já daremos a posição a respeito desse assunto. Igreja abre ou não abre. Então, você não precisa se precipitar, não se agite de jeito nenhum, mas aguarde os nossos anúncios que vai dar tudo certinho, tá? Nós vamos abrir a igreja no momento próprio, nós vamos acompanhar o movimento das igrejas, das outras igrejas, mas, porém, com cautela, com prudência. E os irmãos já precisam saber de antemão que no dia que as igrejas abrirem, algumas coisas vão ser colocadas. Primeiro, os idosos, os idosos não poderão aparecer. Aí eu estou pensando se eu, como pastor, vou estar nos cultos. Eu acho que não, eu vou ser proibido de aparecer, né? Então, felizmente, nós temos pastores jovens entre nós, mais jovens, que poderão cuidar do trabalho, cuidar dos cultos, né? Durante essa primeira fase.
né? Mas a gente tem que saber isso, né? Então, idosos não vão participar, por exemplo, todo mundo com máscara, por exemplo, né? Por exemplo, a igreja não vai ficar lotada ou superlotada de jeito nenhum. A gente vai ter, pelo contrário, ali no caso da nossa igreja, nós vamos ter talvez 50, 60 pessoas em cada culto. Então, do pessoal com menos de 60 anos para baixo, nós vamos selecionar os irmãos por grupos. Por grupos. A gente vai estudar isso aí direitinho e assim a obra vai prosseguir. Que coisa, meus irmãos! Quando eu estou pedindo jejum e oração, é porque nós temos muita coisa para o que orar, né? Então, vamos orar, vamos orar. Vamos recapitular aqui. Eu disse que são 3 anúncios. O primeiro é essa campanha de jejum e oração, você já entendeu. Segunda coisa é a gente, domingo que vem, termos a ceia do Senhor. E a terceira coisa é nós orarmos pelo Brasil, orarmos também por essa questão das igrejas serem abertas ou não. Nós vamos pedir a direção de Deus, vamos ficar atentos. Pronto, acho que todo mundo me entendeu. Qualquer pergunta, qualquer detalhe que eu não tenha falado aqui, você pode telefonar para a Secretaria da Igreja amanhã e então as nossas secretárias, elas darão qualquer outra informação que for necessária. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro das Crônicas e ler aquele texto que está no capítulo 7, versículos 13 e 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14. Olha o que diz o nosso Deus para Salomão. Você sabe que Salomão inaugurou o templo, ele fez uma oração, Deus se agradou da oração de Salomão, o pedido de Salomão, e aí Deus respondeu dessa forma. Ele diz assim: se eu cerrar os céus, de maneira que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Glória a Deus. Eu não sei se os irmãos perceberam que esse texto aqui retrata mais ou menos o que está acontecendo conosco, né? E a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, meus queridos, tenham certeza que esse coronavírus, se esse coronavírus está aqui entre nós, é pela vontade de Deus, ou seja, pela permissão de Deus, porque nada acontece sem a permissão dele. Agora, qual é o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus com isso? E eu queria voltar à afirmação anterior, que o coronavírus está aqui entre nós pela permissão de Deus. Não se escandalize, não se escandalize com isso. Procure entender como é que Deus trabalha, porque tudo o que acontece no mundo e na vida é pela vontade de Deus. Veja só que ele está dizendo, se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, quer dizer, quando tem seca, é porque Deus que mandou. Ele diz, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra. Deus não mandou gafanhotos para nós, mandou um vírus. Deixou que esse vírusinho aí entrasse e fizesse esse estrago que está fazendo aí. O mundo inteiro parar. Isso nunca se viu. Pois é. Olha só, e diz aqui, se enviar a peste, quer dizer, uma peste, uma endemia, no caso aí uma pandemia, né, sobre o povo, isso também é pela vontade de Deus. Agora então Deus diz, se eu fizer isso, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se converter, tal, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os irmãos estão percebendo bem? Por isso que eu estou
convidando os meus irmãos para jejum e oração esta semana. Outras igrejas já oraram, houve já um jejum nacional, houve um domingo aí para trás que grande número de igrejas fez isso. O povo de Deus aqui no Brasil está orando, nós estamos jejuando, nós estamos intercedendo, nós estamos buscando e Deus está vendo. O que nós temos que fazer agora é crer na palavra de Deus, é crer no poder de Deus, crer que o nosso Deus ele é capaz de mudar essa situação. E isso vai acontecer na hora que lhe aprouver. Na hora que aprouver a Deus, acaba tudo isso. Então nós estamos mais do que nunca nas mãos de Deus e dependendo da vontade de Deus. Olha, meus irmãos, eu prefiro cair na mão de Deus do que cair em qualquer outra situação. Eu prefiro que Deus ponha a sua mão sobre mim do que qualquer outro ponha a sua mão sobre mim. Pois bem, aí está, meus queridos irmãos. Eu estava meditando uma coisa que eu considero muito interessante. Estava lendo eu aqui 2 versículos que eu queria citar agora para os meus irmãos. Aqui no Salmo 11, olha, vem aqui para o Salmo 11. Salmo 11, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus. Olha só. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Olha, preste sua atenção aqui. Primeiro, o Senhor está vendo tudo. Ele está no seu templo, está contemplando tudo que se passa na face da terra, está contemplando os homens. Agora, ele diz aqui a palavra, que o Senhor põe à prova tanto ao justo como ao ímpio. Ele submete à prova. Agora, o que ama a violência, a sua alma o abomina. Pois muito bem. Então, assim, sabe o que é que eu vejo nessa coronavírus aí? Eu vejo que o mundo está passando por uma prova. A igreja está passando por uma prova neste momento. E agora veja, tudo quanto é prova tem um resultado. Tudo quanto é prova tem um resultado. Deixa eu lhe citar uns casos do povo de Israel. Vou citar o povo de Israel como exemplo. Eu estava analisando a história do povo de Israel e eu verifiquei assim, que eles têm passado até aqui, o povo de Israel, desde a época que saiu do Egito até o dia de hoje, eles estão passando por 5 provas, quer dizer, 4 provas eles já passaram, e tem a última prova que eles estão passando agora, o povo de Israel. Eu vou já mencionar isso aqui. A primeira prova, vamos lá, a primeira prova que o povo de Israel passou foi quando eles estavam escravos lá no Egito. Você sabe a história, Jacó chegou com a sua família para o Egito, o filho dele, José, era o primeiro-ministro, e assim Jacó com a sua família, que são os progenitores do povo de Israel, eles se instalaram no Egito. Depois que morreu José, o próximo faraó, como diz a Bíblia, que não conhecia José, então passou a perseguir o povo de Israel, porque os egípcios ficaram com medo e também enciumados, cheios de inveja, porque a descendência de Jacó não só crescia numericamente, em termos de população, né, como também eles prosperavam financeiramente. Então houve inveja e houve medo. E o faraó oprimiu ao povo, transformou aquele povo num povo escravo. Mas agora você sabe a história, Deus usou Moisés, e Moisés então tirou o povo do Egito através da mão de Deus, a mão poderosa de Deus, libertou o povo de Israel do Egito. Aí você vê, para mim, esse período da escravidão do Egito foi uma prova para o povo de Israel.
Aí o que é que aconteceu? Saiu do Egito um povo. Eles, quando chegaram lá, eram 70 pessoas. Jacó com a sua família, 70 pessoas. Saíram de lá em torno de 3 milhões. 3 milhões de judeus. Ex-escravos. E essa massa de gente serviu de matéria-prima para a formação da nação de Israel, do povo de Israel. Então, pronto, essa prova trouxe um belo resultado, embora eles tenham ficado lá 400 anos. 400 anos. Então, uma prova terrível, mas que, porém, teve um bom resultado, que foi a formação do povo de Israel. Muito bem. Segunda prova. Eu disse que são 5. Segunda prova. Lá na frente, quando Deus estava dando a lei para o povo, a Bíblia conta que Moisés subiu ao monte e ele ficou lá 40 dias. Nesse ínterim, o povo estava aqui embaixo esperando que Moisés voltasse. E Moisés estava demorando. E ninguém tinha ideia que eram 40 dias. Podiam ser até 120 dias, como poderia ter sido uma semana. Nas coisas de Deus a gente não tem muita ideia para prever o tempo e tal. Nós somos provados na nossa fé. Nós podemos vencer ou podemos ser derrotados. O fato é que o povo de Israel, eu digo que nessa segunda prova aí, eles perderam, porque o povo se impacientou, terminou que Arão, o sumo sacerdote, irmão de Moisés, fabricou um bezerro de ouro e eles começaram a adorar o bezerro de ouro. E lá numa altura, Deus manda Moisés descer do monte, 40 dias depois, e Moisés encontra aquele espetáculo, o povo numa orgia pagã, adorando deuses estranhos. Pronto. O que aconteceu? Moisés deu ordem para matarem todos os idólatras e morreram centenas e centenas e centenas. Então, talvez até milhares morreram por causa disso. Então, nessa segunda prova, o povo de Israel perdeu, não lucrou nada. Prova geralmente traz resultado, só que o resultado não foi assim tão bom como se poderia esperar. Aí vem a terceira prova. Qual foi a terceira prova? Foi quando o povo estava à beira, na fronteira de Canaã. Aquela história dos espias que você conhece, né? Moisés mandou 12 espias olharem a terra, aí quando eles voltaram, 10 dos espias disseram assim: não, a terra é muito boa, não há dúvida nenhuma, só que essa terra está povoada por gigantes, está cheia de cidades fortificadas, eles são mais poderosos do que nós não temos nenhuma capacidade de conquistar essa terra e tal. Aí o povo se alvoroçou, houve uma rebelião contra Deus, apesar de que Josué e Caleb, que foram os dois que falaram ao contrário, disseram: não, a terra tem de fato gigantes e cidades fortificadas, não há dúvida, mas eles não são nada para nós. O Senhor está conosco, Ele vai nos dar vitória, nós os comeremos como quem come pão. Esse povo está nas nossas mãos, mas a maioria do povo de Israel não quis ouvir e até quiseram apedrejar os dois e apedrejar Moisés e Arão. Imagina, aí ao ponto de Deus dizer assim: Moisés, Arão, saiam daí, eu vou destruir esse povo e vou levantar de você um novo povo. E Moisés botou a mão para o céu e disse: meu Deus, não faça isso. O que é que vão dizer os inimigos? Os inimigos vão dizer que o nosso Deus não teve capacidade de colocar esse povo na terra que prometera. Então, Senhor, tem misericórdia. Meus irmãos, a história, os irmãos conhecem. O fato é que Deus, então, resolveu perdoar o povo, só que aí vem o resultado da prova. Eles tiveram que rodar pelo deserto 40 anos, porque Deus disse assim: olha, esse pessoal que se rebelou, nenhum deles vai entrar na terra. Os filhos deles, que nascerem no deserto, esses vão entrar. E então está aí a prova, e o resultado da prova é que Canaã foi conquistada pelos que nasceram no deserto.
é que conquistaram a terra. Nem Moisés, nem Arão entraram na terra. Veja só. Apenas Josué e Caleb, que foram os dois espias fiéis, eles e suas famílias, entraram na terra. Mas os outros todos, Deus esperou que fossem morrendo, né? Rodaram pelo deserto, rodaram, até morrer o último. Quando o último morreu, também Moisés já tinha partido, Arão já tinha partido, e então Josué recebeu ordens de entrar na terra e atravessar o Rio Jordão, e Josué conquistou a terra com os nascidos no deserto. Então, assim, meus irmãos, esta, portanto, foi a terceira prova, e foi uma prova em que o povo de Israel manifestou-se derrotado no início, mas depois Deus deu vitória e eles realmente conquistaram Canaã. A quarta prova, eu anotei aqui, é a escravidão da Babilônia. A escravidão na Babilônia. O povo de Israel, os meus irmãos sabem que o grande inimigo do povo era a idolatria. Havia aqueles deuses ali que aqueles povos em volta serviam, o Baal, né? Cada povo daquele tinha um Baal. Se você lê os livros dos reis, das crônicas, você vê que um povo lá adorava Baal Zebu, o outro adorava Baal Peor, o outro adorava Baal tal, quer dizer, que cada um tinha o seu Baal, a sua seita, né, em volta ali da idolatria de Baal, e todo aquele povo adorava esses ídolos. E o povo de Israel, não é, que muitas vezes se afastava dos caminhos do Senhor, era influenciado pela idolatria. Então o povo adorou ídolos e tal, apesar de que alguns reis fizeram um bom trabalho, eliminando os ídolos todos, mas aí vinha o próximo rei e voltavam para os ídolos. Por exemplo, as 10 tribos do norte foram destruídas por causa disso, e as 2 tribos do sul, que era Judá e Benjamim, que estavam em Jerusalém, usando Jerusalém como a sua capital. Então, essas 2 tribos, chegou uma hora em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, cercou Jerusalém, derrotou o rei, que era o Zedequias, e levou toda a nação para o cativeiro. Ficaram lá algumas pessoas dos mais pobres, dos mais simples, mas 80%, 90% da nação foi levada para o cativeiro na Babilônia. E eles ficaram na Babilônia 70 anos, quer dizer, uma geração e um pouquinho mais. Então a geração que veio de lá, de Israel, morreu no cativeiro, aí os filhos deles é que então foram convocados para voltar para Jerusalém. Então, esse cativeiro da Babilônia é mais uma prova que eu considero, uma quarta prova para o povo de Israel. E o que aconteceu? Como resultado dessa prova, uma coisa que a Bíblia não registra assim com essas palavras, mas a gente subentende pelo contexto. É o seguinte: o povo de Israel, durante o cativeiro da Babilônia, foi completamente curado da idolatria. Você vê que os judeus até hoje abominam a idolatria. Eles sofreram muito, sabe, meus irmãos? Eles abominam idolatria de qualquer jeito. Imagina que até o fato do nosso Deus ser 3 pessoas, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só porque sugere que são 3 pessoas, os judeus não acreditam. Os judeus são capazes de pensar que nós cristãos somos idólatras, estamos dividindo Deus em 3, quando segundo eles, Deus é um só. Ora, nós sabemos que é um só Deus, não há a menor dúvida, um só Deus, porém são 3 pessoas. Então, só que o povo de Israel ficou tão traumatizado com o negócio de idolatria que eles não querem nem saber de dizer, são 3. Até isso eles não querem saber. Bom, então, essa foi a quarta prova do povo de Israel. Finalmente, vamos à quinta prova, e essa, eu vou lhe dizer, essa quinta prova
ela começou da morte de Jesus para frente. Da morte de Jesus para frente, Israel teve altos e baixos e aquilo que se chama as diásporas. Diáspora é justamente quando o povo é levado para o cativeiro ou então o povo é espalhado pelo mundo. E você vê que os judeus são espalhados pelo mundo até hoje. Pois bem, então essa quinta prova é assim. Hoje existe o Estado de Israel lá na Palestina, né, no Oriente Médio. E os judeus, o restante, está espalhado pelo mundo afora, pelo mundo inteiro. Há mais judeus fora de Israel do que lá em Israel. Tem judeus nos Estados Unidos, judeus na Rússia, são as maiores aglomerações de judeus. E o restante espalhado pelo mundo. Pois muito bem, desde a morte de Jesus, no ano 35, 40 para frente, em termos proféticos e dentro dessa linha de pensamento que eu estou trazendo aqui para os meus irmãos, o povo judeu está em prova. E essa prova dos judeus só vai terminar quando eles reconhecerem Jesus como Salvador, quando eles aceitarem Jesus. Você sabe que João, lá no Evangelho de João, ele diz assim, que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os judeus ainda não passaram por essa experiência de aceitarem Jesus, aceitarem o Filho de Deus. Mas isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Aí você me pergunta, pastor, e quando é que vai acontecer a conversão do povo de Israel? Eu vou lhe dizer. Olha, eu tenho 2 textos aqui anotados que eu queria que você lesse comigo agora. Olha, no livro do Apocalipse, vamos lá. Apocalipse, no capítulo 1, Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, diz assim, eis que vem com as nuvens. Esse que vem com as nuvens é Jesus. Né? Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Olha só, até os que traspassaram Jesus. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Quem foi que traspassou Jesus, meus irmãos? Os judeus. Então, olha só, quando a gente fala em a vinda de Jesus, a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, eu quero lhes dizer o seguinte, essa segunda vinda não é só um acontecimento, tem vários pequenos acontecimentos, todos engatados um no outro, que compõem essa expressão que a gente diz, a segunda vinda de Cristo. O arrebatamento da igreja é um dos acontecimentos da segunda vinda de Cristo, entendeu? Um dos aspectos. Tem outro aspecto da segunda vinda de Cristo, que Jesus virá em glória. Ele descerá do céu em glória e, como diz aqui, todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Eu não quero aqui ficar comentando assuntos do Apocalipse, esses assuntos escatológicos aqui. Eu só quero dizer isso. Resumindo, é assim, existem vários acontecimentos pequenos assim, que formam no conjunto aquilo que a gente chama a segunda vinda de Cristo, e um desses acontecimentos é Jesus vir em glória, descendo do céu. Aí o mundo inteiro vai vê-lo, inclusive, como diz aqui, até quantos o traspassaram. Bom, o Apocalipse para aqui. Agora eu vou lhe mostrar um outro texto que complementa esse. Olha só, venha comigo aqui para Zacarias, profeta Zacarias, no capítulo 12. Zacarias, capítulo 12, veja aqui no versículo 10, diz assim, e sobre a casa de Jacó e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então sabe o que é que vai acontecer? Jesus virá em glória, o povo de Israel vai reconhecer Jesus
Eu estou falando do povo de Israel como povo, como instituição, como nação, como país, né? Então, todos os israelitas vão reconhecer Jesus e vai haver aqui uma reconciliação. Você lembra daquela história da Bíblia quando José se reconciliou com seus irmãos? Porque os irmãos de José sempre o desprezaram, o venderam para o Egito, etc. Chegou um momento lá na história em que José se revela aos seus irmãos e então eles se abraçam, se beijam, choram, aquele pranto, aquela reconciliação, aquele perdão. A mesma coisa vai acontecer entre Jesus e o povo de Israel. O povo de Israel. Meus irmãos, falar nisso, eu estava uma vez andando de táxi. Entrei no táxi e estava tocando no rádio do táxi uma música israelita. Eu reconheci, uma música judaica. Então aí o motorista, um senhor de idade, disse para mim assim: olha, o senhor se importa com essa música? Porque eu sou judeu e essa música é uma música judaica, eu estou colocando aqui para o meu deleite. Eu digo: não me importo não. Aí conversa para cá, conversa para lá, terminei eu me identificando com ele como pastor e como descendente de judeu, porque eu também sou. Apesar de que algumas pessoas da igreja não sabem, mas o meu avô era um judeu mesmo, judeu circuncidado ao 8º dia, da tribo de Levi, família dos Coens. Pois é, que eu sou Coen. Então, conversando então com esse senhor, terminou que eu disse para ele assim, porque nós começamos a falar sobre o Oriente Médio, problema dos palestinos, essas guerras lá e tal. Aí eu disse: o senhor sabe quando é que vai acabar essa guerra? Porque essa era a pergunta que ele estava conjecturando, ele estava trabalhando em cima. Essa guerra tinha que acabar. Aí eu disse assim: o senhor sabe quando é que vai acabar? Ele olhou para mim e disse: não. Eu digo: olha, quando os judeus reconhecerem Jesus como Salvador. Aí eu disse para ele, digo: o senhor me desculpa, eu não quero ofender o senhor com essa minha afirmação. Aí ele me responde, ele respondeu assim: eu também não quero ofender ao Senhor com a minha afirmação. A minha afirmação é a seguinte: isso jamais vai acontecer. O Senhor me disse, aí eu falei para ele: olha, aí nisso nós estávamos parando na porta da nossa igreja, mas deu tempo de eu mostrar para ele. Eu li aqui, Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Que Deus enviaria um choro sobre a casa de Davi, um choro sobre os habitantes de Jerusalém, e eles olharão para aquele a quem traspassaram e pranteá-lo-ão. Aí eu disse para ele: a quem foi que os judeus traspassaram? Aí ele ficou calado, né? Ficou calado. Eu digo: pois olha, amigo, lembre-se. Aí eu falei para ele essa história do José. Lembre-se quando José se reconciliou com seus irmãos, o choro, o pranto, o pedido de perdão, os beijos, os abraços e tudo mais. Então, a mesma coisa vai acontecer entre Jesus com o povo de Deus, que é o povo de Israel, que até agora os seus olhos estão vendados e eles não conseguem ver Jesus. Mas quando Jesus vier em glória, eles vão reconhecer. Está aqui na Bíblia. Está aqui. Então essa é a 5ª prova do povo de Israel e o resultado será a salvação de todo o povo de Israel. Mas deixe-me agora terminar a nossa meditação. Eu estou falando bastante nesta manhã. Olha, meus irmãos, para mim, a igreja, nesse período da coronavírus, nesse período dessa quarentena que nós estamos passando, a igreja está passando por uma prova. Olha, eu vou lhe dizer, nunca se ouviu falar de uma coisa dessa. Eu tenho 82 anos e eu leio a Bíblia e acompanho. Meu pai era um estudioso da Bíblia. O papai acompanhava as notícias do jornal, o noticiário da televisão, da rádio, pela Bíblia. Era Bíblia de um lado, jornal do outro, acompanhando os acontecimentos. Pois é, eu vou lhe dizer, nunca aconteceu uma coisa como essa. Sempre a gente fala os sinais da vinda de Jesus. Sinais da vinda de Jesus. Que sinais são esses? Olha, tem um terremoto bem ali, tem uma fome acolá, uma epidemia bem ali, um maremoto, não sei onde, e assim vai. Agora, o mundo inteiro, do
uma vez só, o mundo parar, todo mundo ficar dentro de casa, todos os governos ordenarem isolamento social, isso nunca aconteceu. É a primeira vez. Se o meu pai estivesse vivo, ele iria dizer, olha, gente, Jesus está chegando, está vindo. O meu pai era dessa teoria. E nós estamos aqui, descuidados. Meus irmãos, Jesus está chegando. Eu não sei quando que dia ele vem, mas que ele está às portas, mais do que nunca, ele está. Então, por isso eu estou dizendo, igreja, vamos nos preparar. Jejum e oração. Eu peço aos meus irmãos, esta semana, que começa amanhã, jejum pela manhã, à noite, oração da família. Domingo que vem vamos celebrar a ceia do Senhor. Até aí é o que eu posso dizer, a minha previsão para esta semana. E agora, vamos nos preparar, meus irmãos. Cada um aqui que me ouve, seja mais crente do que nunca. Minha irmã, seja mais crente do que nunca. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, poxa, eu conheço tanta gente querida, que eu choro, que mora no meu coração. E se você é um desses, você sabe que é com você que eu estou falando, que você sabe que eu te amo. Então, eu não vou citar o teu nome aqui, os nomes eu não vou citar, mas eu peço em nome de Jesus, volta para Jesus. Volta para os caminhos do Senhor. Não fica assim como você está, mas volta. Você será recebido de braços abertos. Ninguém vai te censurar, ninguém vai te criticar, ninguém vai puxar a tua orelha, nada disso. Não vai haver nenhuma falta de educação. Nós vamos te receber com o maior carinho do mundo que você nem imagina. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu creio que a igreja vai sair dessa prova. Nós estamos em prova. A igreja vai sair dessa prova mais forte do que nunca, mais poderosa do que nunca. Glória a Deus. Alguém estava dizendo, olha, nessa prova aí sabe que tem aquele versículo que diz assim, quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais. Então quer dizer que quem é sujo, que se suje... Olha, eu não quero contrariar a palavra de Deus, mas o meu interesse é que todo mundo, limpo ou sujo, todo mundo se volte para Deus. Quem é limpo, que se limpe mais ainda. E quem está na sujeira aí, abra os seus olhos e venha para o Senhor. Venha se limpar no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Meus irmãos, terminando mesmo, eu queria ler esse texto aqui só para complementar tudo que nós dissemos. Efésios, capítulo 5. Olha só, Efésios, capítulo 5, versículos de 15 em diante. O apóstolo diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Glória a Deus. Vede prudentemente como andais. E eu estou vendo. Eu estou dizendo, Senhor, puxa, tem misericórdia de mim. Eu quero a minha salvação. O perdão dos meus pecados eu já tenho. Eu quero ir para o céu. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, eu quero subir. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir com Jesus. Eu quero que você vá também, meu irmão, e você, meu amigo, meu irmão afastado, volta, porque a gente não sabe do dia de amanhã, no cemitério, a todo tamanho de sepultura, tem sepultura de criancinha e tem sepultura de anciãos, de idosos. Então, a gente não sabe o que é que vai acontecer no dia de amanhã, então vem para Jesus hoje. E na Bíblia a gente nunca vê o dia de amanhã, sempre tudo é hoje. Amanhã é do faraó. O faraó é que dizia, não, amanhã vocês vão. E o Moisés dizia, não, hoje é hoje. E aí a palavra de Deus diz assim, em outro lugar, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Então o dia é hoje, o momento é agora. Se você quer se reconciliar com Deus, você que está afastado, se você, meu irmão, quer renovar os seus votos, se junte comigo agora nesta oração e sem mais demora, vamos orar. Vamos curvar as cabeças,
fechar os olhos, fixar a mente no Senhor e vamos orar. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus eu quero te agradecer porque a tua palavra fala conosco. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque tu sabes quantos fios de cabelo temos em nossas cabeças. Meu Deus, eu quero te agradecer porque, enfim, tu conheces o ontem, o hoje e o amanhã. Então, Senhor, eu quero pedir misericórdia. Nós queremos salvar a nossa alma. Os meus irmãos crentes, membros da igreja que são fiéis, sustenta, fortalece, anima, encoraja. Ó Pai, que cada irmão e irmã passe por essa prova sem desanimar. Eu quero pedir, meu Deus, que nós todos passemos por essa prova, dessa quarentena, desse coronavírus, e nós possamos lá da frente, passar dessa fase, nós possamos glorificar o nome do Senhor, se é que o Senhor já não nos arrebatou. Ó meu Deus, e quanto às pessoas que estão nos ouvindo, que estão afastadas, eu quero pedir, meu Deus, que voltem para os teus santos caminhos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, chega mais para perto de mim aqui. Eu estou falando agora espiritualmente, vamos nos unir em espírito. E você que precisa se reconciliar com Deus, repita estas palavras. Repita estas palavras, palavra por palavra. Diga assim: ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu te peço perdão pelo tempo que tenho estado fora da igreja. Ó Jesus, salva-me, perdoa-me, liberta-me, reconcilia-me contigo e faze de mim outra vez uma nova criatura. Pai, eu te peço perdão, confio em ti e me entrego nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, que o Espírito Santo fale melhor a cada coração, que o Espírito Santo oriente a cada um dos meus irmãos e a cada um dos afastados, que cada um retorne para os caminhos do Senhor. Que o Espírito Santo guie a cada um nessa caminhada. Muito obrigado pela paciência em me ouvir esse tempo todo. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Uma pequena pausa e daqui a pouquinho eu continuo. Glória a Deus. Meus irmãos, o pastor que me ordenou para o ministério, ele dizia o seguinte, que todo bom culto tem que ter um bom louvor, uma boa palavra e uma boa oferta. Pois é, então essa é uma das razões porque em nossos cultos nós nunca perdemos a oportunidade, nunca deixamos de oferecer oportunidade aos meus queridos irmãos de contribuírem para a obra de Deus. Na circunstância que nós estamos agora aqui, é claro que você não tem dinheiro aí, nós não vamos levantar ofertas assim presencialmente. Mas amanhã você então vai tomar essas providências e vai fazer você vai começar a pagar o seu dízimo. Estamos chegando no final do mês, já a princípio do outro mês, você já vai começar a organizar suas coisas para atender às necessidades da obra de Deus de um lado, né, e honrar o Senhor, que é o principal, de outro lado. Muito bem, eu queria, só para o nosso conforto, só para você ver como é que Deus aprecia isso, eu queria convidá-lo para lermos o Salmo 128, muito conhecido. Esse Salmo 128 diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Quer dizer, a pessoa que obedece à palavra de Deus. Versículo 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Olha, a primeira coisa, a primeira bênção de Deus aqui na terra é a bênção do suprimento material, né? E aí as outras bênçãos para a família, etc. Versículo 3. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então, quem teme ao Senhor é abençoado com bênçãos materiais.
nós somos abençoados também com bênçãos espirituais, nós temos a garantia do céu, nós vamos para as mansões celestiais com o Senhor Jesus no dia do arrebatamento da igreja. Todavia, enquanto estamos aqui no mundo, Deus toma conta de nós e nós não temos falta de nada. Então, com essa compreensão é que nós contribuímos. Nós honramos ao Senhor com os nossos dízimos, as nossas ofertas, e Deus, em contrapartida, nos sustenta e não nos deixa faltar nada. Então, realmente, nós damos ao Senhor e Ele também dá para nós. Glória a Deus, louvado seja o seu santo nome. Há outros aspectos dessa doutrina que eu não tenho tempo de falar aqui, né? Porque também é isso que nós estamos fazendo, não é uma troca. Não é uma troca. Nós vamos honrar a Deus, assim como um súdito honra o seu rei. Esses países, principalmente os antigos, onde havia as monarquias, né? Os súditos, os vassalos, levavam suas dádivas, né? Em homenagem ao rei. Muito bem. Agora, só que o nosso Deus, Ele sabe também que nós temos necessidades e Ele nos recompensa, Ele nos encoraja, Ele nos abençoa, Ele toma conta de nós. Mas não é exatamente um toma lá, dá cá. Não é isso, não. Nós fazemos isso em obediência à palavra de Deus. Aqui diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Muito bem. Aí o Senhor, então, Ele provê suprimento para nós. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu queria só orar por esta oferta, por estes dízimos que nós vamos levantar agora. Oremos. Pai de amor, Pai de bondade, em nome de Jesus, nós queremos declarar que cremos na Tua palavra. Ó Pai, nós queremos oferecer a Ti os dízimos, as ofertas, em honra ao nosso Deus, em homenagem ao nosso Deus. Como eu acabo de dizer, como um vassalo que comparece perante o seu soberano e traz os seus presentes, as suas homenagens, as suas prebendas para o soberano. Então, Pai, em nome de Jesus, aceita a oferta e os dízimos de cada um dos nossos irmãos. Os irmãos que ainda não têm dízimo para dar nesta semana, peço que tu os ajudes a organizar para no próximo domingo, na próxima semana, fazerem isto, meu Deus. Em nome de Jesus. E eu quero também, ó Deus, pedir que tu abençoes todas as igrejas do Rio de Janeiro. Todos os pastores que pregam a palavra de Deus no Rio de Janeiro. Eu me refiro aos meus amigos e a grande parte de pastores que eu não conheço. Abençoa todos os pastores, abençoa todas as igrejas, abençoa todos os nossos irmãos de todas as igrejas do Rio de Janeiro, abençoa todo o teu povo, Pai, em todo lugar. Recebe, portanto, Pai, agora toda a glória, toda a honra, todo o louvor e toda a exaltação. E por tudo isto nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, como eu disse na abertura do culto, durante esta semana nós vamos fazer uma campanha de jejum e oração. Então, o jejum será na parte da manhã até ao meio-dia. E à noite, ao cair da tarde, nós vamos juntar a família e vamos ter um tempo de oração. Você pode cantar um corinho, ler um texto e uma ou duas ou três pessoas poderão orar. E eu já dei para os meus irmãos os 4 assuntos que são o motivo das nossas orações. Primeiro você vai orar por você, pela sua casa, pela sua família, pela sua vida espiritual. Muito bem. Em segundo lugar, você vai orar confrontando, em nome de Jesus, esse vírus da coronavírus, né? Essa doença que está aí, que está perturbando a humanidade e, em particular, a nossa cidade e, quem sabe, a nossa igreja. E vai pedir ao Senhor que nenhum membro da nossa igreja, nenhum dos nossos irmãos seja infectado por essa doença. Pronto. Terceiro lugar, você vai orar pelo Brasil, pela nossa situação
no Brasil, principalmente depois desse período da coronavírus. Então, como é que vai ficar o nosso país? Então, vamos pedir a Deus que haja uma proteção para o Brasil nesse sentido. E agora, em quarto lugar, nós vamos orar pela nossa igreja. Nossa igreja. O Ministério Fé para Todos, a nossa construção, o nosso futuro, que, enfim, o Senhor nos dirija depois que passar esse período, e mesmo agora, quando parece-me que já está um movimento aí para que as igrejas funcionem, então que o Senhor nos dê sabedoria para dirigir o trabalho, porque vão haver uma série de restrições que os irmãos já estão sabendo. Bom, queridos, isto dito, vamos encerrar. Qualquer outra coisa que você queira saber, pode ligar para a nossa igreja. Os telefones você já tem aí na nossa tela e, portanto, eu vou agora me despedir. Não esqueça, logo mais, às 18 horas, estaremos aqui com a pregação da Palavra de Deus. Não perca o culto de hoje à noite, que será transmitido. E mais uma coisa, não esqueça de que amanhã, no horário das 9 da manhã, né, você está em jejum e tudo mais, mas às 9 horas eu estarei apresentando um momento de fé todos os dias da semana, como sempre. Então, até lá, que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.